E, meus irmãos, conforme o programado, hoje a gente traz um tema que eu considero bem interessante para nós conversarmos. A proposta do tema é divulgue o Espiritismo. E é um convite, né? Um convite para cada um dos que estão aqui ou daqueles que estão conectados através da internet de alguma forma, ou até mesmo aqueles que venham a escutar esta palestra em outro momento no banco de palestras gravadas aqui da casa. Por que divulgar a doutrina espírita? Nós sabemos que é um esforço de espiritualização das criaturas, das almas encarnadas nesse orbe, muito intenso, de parte do nosso Pai Criador, de Deus. Ao longo do tempo, inúmeros missionários vieram à Terra para trazerem novos paradigmas, para descortinarem novos horizontes, nos impulsionando e nos convidando para caminhar em direção a este mundo melhor, a esta situação melhor. Para nós não nos alongarmos em pontuarmos em outros que também deixaram a sua contribuição, nós vamos nos lembrar de Moisés, que numa época de muita rudeza, de muita ignorância, de muito materialismo, de muita barbárie e brutalidade, Moisés, junto ao povo hebreu que resgatou do cativeiro do Egito, ele trouxe os 10 mandamentos. Já havia, então, um código de moralidade, já havia uma forma de agir, ainda que de um Deus, pela sua visão e pela necessidade do povo, impositivo, direto, né? Não matarás, honrai a pai e a mãe, e todos os tópicos que compõem os 10 mandamentos. O tempo passou, a humanidade evoluiu culturalmente, mas ainda precisava evoluir um pouco mais do ponto de vista moral e espiritual. Por isso, veio Jesus. E Jesus, como ele mesmo disse, não veio para destruir a lei de Moisés, mas para lhe dar cumprimento. Por isso, Jesus apenas praticou tudo aquilo que às vezes era distorcido ou mal interpretado pelos prosélitos da lei mosaica. Jesus chocou, mas deixou sem argumentos, pois que ele apenas não tinha palavras, ele tinha atitudes. E exatamente pelos seus atos é que a sua figura ficou tão marcada e tão impregnada na humanidade, em especial nós, aqui do Ocidente e aqui do Brasil, temos uma formação de religiosidade muito significativa, calcada nos evangelhos. Evangelhos esses que ainda são motivos de discussão entre as religiões e motivo, inclusive, as suas interpretações das letras desses evangelhos escritos muitos anos depois, por seguidores e por algumas testemunhas diretas e outras que não tiveram, inclusive, a oportunidade de conhecer a passagem de Jesus e os seus atos diretamente, mas apenas relataram a tradição oral, a escrita, não a forma de escrita, para tentar registrar para a eternidade ou para a posteridade, pelo menos. Jesus, os seus atos, o seu exemplo, não pode ser questionado por ninguém. A letra, a forma de interpretação, às vezes de um determinado sentido, ainda é motivo de discussão entre os religiosos que se prendem à letra e às vezes não vão ao fundo, à profundidade. Por isso, o tempo passou e o Evangelho de Jesus teve distorções, teve deturpações e a parte principal foi esquecida. A espiritualidade, sob a coordenação do nosso Pai Maior, convocou uma equipe para trazer novamente a relembrança do Evangelho de Jesus, da lei de amor. E por isso,
os espíritos superiores, através de diversos médiuns, foram falando, foram registrando de diversas formas, e coube a Allan Kardec, Hipólito Leon Denisard Rivail, esse professor que se preparou tanto na espiritualidade quanto após encarnado, para a partir dos seus 50 anos, então já maduro, já experiente, já vivido, trazer a organização das vozes dos espíritos que falavam novamente, para trazer não apenas mais uma doutrina espiritualista, pois que o espiritualismo é o contrário do materialismo, mas para trazer uma nova abordagem, uma nova forma de nós vivenciarmos os exemplos e a mensagem de Jesus. Por isso ele criou esse termo, espírita, espiritista, para aqueles que seguem a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, e o espiritismo, esse neologismo, para não dar nenhuma confusão com o que já tinha posto até ali. Mas a doutrina espírita que nós encontramos organizada em O Livro dos Espíritos, que veio a lume, que foi editado em 18 de abril de 1857, dividido em 4 partes principais, e que trazem toda uma filosofia de bem viver, que traz todo o entendimento da causalidade das leis espirituais, que nos apresentam novamente as 10 leis morais na terceira parte, fazendo com que entendamos o propósito da divindade para a nossa jornada ascensional e de aperfeiçoamento. Para que nós entendamos profundamente e nos responsabilizamos pela nossa capacidade de escolher, pois que Jesus já nos disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós nos damos conta e começamos então a agir adequadamente, nos preparamos para ter uma boa colheita. Muitos de nós que estamos aqui, muitos dos que assistem pela internet, muitos que chegam na doutrina espírita, de imediato se identificam e verificam que aí há realmente uma filosofia de muito bom senso, que lhes permite dar vazão à sua fé, sem abrir mão da razão, e uma fé raciocinada que por isso impulsiona mais rapidamente no caminho da espiritualidade. Pois que não nos traz sofisma, não nos traz dogmas que não possam ser racionados, refletidos, perguntados, questionados, para serem compreendidos e por isso, porque são compreendidos, serem aceitos e vivenciados. Se a doutrina, e nós dizemos, ela é muito boa, ela é, no dizer dos Espíritos, o Consolador prometido, que veio relembrar aquilo que foi esquecido, que foi alterado, e talvez até ampliar alguns dos conceitos que Jesus, à época, pela limitação de evolução, não permitiu alargar um pouco mais. Ela não pode ficar apenas conosco, e devemos sermos aqueles que compartilham na nossa família, na sociedade, no mundo, divulgando a doutrina espírita. E o que é divulgar? O que é divulgação? A divulgação é o ato ou o efeito de divulgar, nos diz o dicionário. É aquela difusão que você espalha, e por isso ele gradativamente vai se propagando. Divulgação é nós fazer conhecido, é que as pessoas entendam aquilo que para nós é claro, aquilo que para nós é bom. Tornar público é apregoar, é falar dela, é difundir, é tornar-se conhecido ao público, propagar. Então o divulgador é aquele que divulga. E quais as características para alguém ser um divulgador? Uma das características mais importantes daquele que se propõe a fazer uma divulgação é a capacidade de comunicação. Isso todos nós temos. Qual é a melhor forma da gente divulgar? Uma boa conversa. Uma boa conversa. A gente às vezes divulga muita coisa que não é boa. Muita coisa que não é boa. A gente passa adiante, às vezes fofoca, inverdade, ouvir dizer falar. Me contaram.
sem às vezes se responsabilizar, inclusive das consequências daquilo que a gente vai passando adiante e às vezes aumentando e colocando cores mais escuras, mais chocantes, mais perturbadoras. Então, para a gente ter uma boa conversa, é importante a gente ser claro. Não são palavras rebuscadas, mas palavras simples, como é a simplicidade da mensagem de Jesus, e clara, como é a doutrina espírita. Mas para isso, a gente tem que estar convicto, nós temos que entender aquilo que a gente está falando. Se a gente vai falar de um determinado produto, olha, eu comprei um produto no mercado, utilizei lá em casa e é impressionante. Aquele produto, esse lava-roupas, é muito melhor que o outro. Mas para isso eu tenho que conhecer, eu tenho que ter colocado em prática. Eu talvez até tenha olhado no rótulo e ter descoberto por quê. Aquele tem uma quantidade maior de um determinado produto e por isso uma qualidade maior e ele é mais efetivo na lavagem. Eu tenho que saber, ter uma ideia do que eu estou oferecendo. Então o divulgador é aquele que fala do que acredita. Eu acredito na doutrina espírita como Consolador prometido. Eu acredito no bom senso da doutrina espírita. Eu fortaleci a minha fé e ela se tornou mais racional porque a doutrina espírita me permitiu isso. Por isso eu transmito uma ideia com segurança. Eu tenho conhecimento daquilo que eu estou falando. Na medida que eu faço isso com segurança, com empolgação, com conhecimento, eu faço que as outras pessoas também divulguem aquilo que eu estou falando. Porque eu passo algo que impacta. Eu passo adiante alguém que mexe não só com os sentimentos, mas com a lógica, com a razão das outras pessoas. E numa doutrina que nos leva a viver melhor, quem não quer, quem não tem interesse em viver melhor, em resolver as suas aflições, em espalhar a coragem, o bom ânimo, a esperança e a fé. Vamos nos lembrar, muitos que chegaram aqui, muitos poucos vieram de berço espírita, que foram criados já na evangelização. Alguns vieram aqui porque foram convidados, porque alguém divulgou para nós a doutrina espírita. Foi um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um conhecido, um parente. E nos divulgou, disse, olha, é muito bom e tal, você está aflito, quem sabe vai num centro espírita lá. Sabe, você vai conhecer, lá é muito bom. E às vezes a gente pode explicar, pode sugerir, inclusive as terapêuticas espíritas que tem num centro espírita, como uma medida inicial de atendimento emergencial. Mas a gente sabe que, sobretudo, além do passe, da assistência espiritual, fundamentalmente a doutrina espírita ela é para as nossas almas e ela é uma escola que nos traz informação, que nos ajuda a gente ter bagagem e conhecimento para nos tornarmos responsáveis pelas nossas escolhas, pela nossa vida e construirmos a felicidade e a paz que nós almejamos. Então, a primeira vez, como é que eu divulguei? Como é que a gente recebeu essa divulgação? Como é que eu fiquei sabendo da doutrina espírita? Como? Isso não foi bom para a gente? E nós já divulgamos a doutrina espírita para alguém? Já falamos da doutrina espírita? Já falamos das atividades do Centro Espírita, no nosso caso, do Seara do Mestre? Já falamos, inclusive, da possibilidade de se assistir em casa ou em qualquer outro momento as palestras através da Web TV? Porque muitas pessoas estão em busca de uma coisa boa, muitas pessoas estão em busca de um caminho de iluminação, ou pelo menos gostariam de analisar um paradigma espiritualista, já que já se cansaram de uma vida materialista, ou perceberam que a matéria não nos dá toda aquela felicidade que a gente imagina, até porque a matéria, por mais boa que seja a vida, ela vai ficar. Nós vamos sair da matéria. A matéria não se completa em si. A matéria é meio, é recurso para nós vivermos e agirmos. E interagirmos. Como é que eu divulguei a doutrina espírita? É importante nós não nos esquecer que um divulgador comum, ele faz uma propaganda, muitas vezes visando um benefício financeiro. Olha, esse produto é bom, mas ele... de repente vai ter um benefício, porque o vendedor lá, o dono da loja, diz, olha, cada um que vir aqui, que indicar, depois eu te dou um desconto.
tá? Indica, eu te dou um desconto. Ou estou vendendo um produto porque eu ganho mesmo em função dele. Ou tem um benefício pessoal. Alguma coisa eu estou ganhando. O divulgador comum é isso, eu ganho alguma coisa com aquilo. Já o divulgador da doutrina espírita tem por função esclarecer a outra pessoa, ajudar no consolo. Paulo, numa carta aos Efésios, ele diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A casa está trabalhando junto dos grupos de estudos o projeto Educando Sentimentos. E a proposta para essa semana é exatamente a boa palavra. Que todos que a gente tiver contato ao longo da nossa semana, que a gente deixe algo de bom para o outro. Uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria, de entusiasmo, um elogio sincero. Ou para aquele que não conhece a doutrina espírita, quem sabe divulgarmos a doutrina espírita é uma palavra boa que certamente pode ajudá-la. Assim como a ciência, propriamente dita, tem por objeto, como fim, o estudo das leis do princípio material, da matéria, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, de nós entendermos realmente quem nós somos, de onde a gente vem, o que está fazendo aqui, para onde a gente vai, como é que a gente interage, o que acontece com quem desencarna, quem sai da matéria, de que forma aqueles que partiram antes nós podemos contactá-los, ou de que forma eles interagem na nossa vida. Às vezes eu sinto a presença, às vezes até de um amigo, de um familiar, nos guiando, nos trazendo à casa espírita, quando a gente não está bem, ou quando chega um determinado momento que a gente precisa receber esse convite, às vezes vem de diversas formas essa sugestão, e às vezes inclusive a interferência e a ação dos desencarnados. Então a divulgação do Espiritismo é todo o esforço que se faz em torno da difusão desta ideia. Essa ideia, esse conceito, essa filosofia, que nos parece boa, pois que eu estou aqui procurando beber dela, entender melhor e tentar colocar em prática. A sua base, os seus princípios, os seus objetivos, ela é boa. E como é boa, a gente tem que se esforçar para estender a todos aqueles que procuram encontrar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela te libertará. Libertará da ignorância, da matéria, do sofrimento, da aflição. Nos dará a oportunidade de agirmos com maioridade, com maturidade espiritual. Claro que, como nós encontramos na resposta à questão 838 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem isso, qualquer crença é respeitável. Todas as crenças são importantes. E a doutrina espírita respeita todas elas. Principalmente quando ela é sincera e conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são aquelas que conduzem ao mal. Fazem o mal. Expropriam. Abusam das pessoas e da sua boa fé. Mas quais as exigências para nós divulgarmos a doutrina espírita? Exige o conhecimento doutrinário, temos que por isso estudar, tanto quanto possível, dentro das nossas possibilidades de tempo. E a gente tem que se aprofundando, e para isso nós temos os grupos de estudos, temos os CIEDs, temos as palestras, temos os livros para empréstimos, temos o Clube do Livro, que é uma possibilidade de a gente ter acesso a livros com um custo muito acessível, com pelo menos 50% de desconto, tá? Porque a divulgação, ao mesmo tempo que exige esse conhecimento doutrinário aprofundado, também exige de quem fala uma grande dose de compreensão dos problemas humanos. Eu tenho que entender as dores humanas, eu tenho que entender as minhas dores e entender que o outro também tem as suas. E tenho que ter um mínimo de amor no coração, de compaixão, de empatia, de indulgência. Em que fase nós estamos? Porque nós temos fases dentro da doutrina espírita. Nós temos a fase do conhecimento, em que eu sei o conhecimento teórico.
Eu já li o livro dos Espíritos todo, eu já sei tudo. Muitos dizem isso. Às vezes até a gente recebe doação aqui do livro dos Espíritos, do Evangelho, e a pessoa diz, eu já li tudo. No pressuposto dela, ela sabe tudo que tem ali. É muito difícil que a pessoa, mesmo tendo uma memória muito privilegiada, vá conseguir guardar um conteúdo tão profundo. Talvez ela não tenha feito a segunda parte, que é a reflexão, que é o pensar profundamente no que é falado ali. E isso significa o quê? E isso tem como consequência tal. E isso faz com que eu haja de que tal forma. Porque quando eu penso, eu reflito, eu tenho que agir. Aí eu tenho que fazer o processo de interiorização, porque é muito comum eu ter o conhecimento, eu dizer, isso era muito bom para fulano, para Beltrano, para Cicrano, para o outro mudar o comportamento. Como às vezes a gente não tem a coragem de refletir, né, porque a reflexão nos leva necessariamente a um dilema. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. O caminho para a felicidade, nos diz um sábio na resposta que os luminares da codificação colocam, é o conhece-te a ti mesmo, é o autoconhecimento. Então eu vou interiorizar. E na medida que eu interiorizo, eu vou vivenciando. E quando eu vivencio a doutrina espírita, aí nós chegamos no nível mais profundo de divulgação que a gente tem, que é pela própria vivência, que foi exatamente o que Jesus fez. Ele não discutiu a lei. Tentavam até discutir, pegar ela em contradição, mas ele vivenciou, porque ele conhecia, ele já tinha refletido, ele interiorizou, ele veio viver e dar cumprimento, que é o que muitos dos fariseus que não faziam. Ficavam em práticas exteriores, a ablação, né? Ele questionava que alguém que não lavava as mãos, e como não tinha água no deserto, era passar a mão na areia, como se aquilo fosse um símbolo de limpar as impurezas da alma, não era do corpo, para ser digno de receber uma refeição. E quantos estavam com a boca cheia e sentavam à mesa para falar mal do terceiro, para se queixar, para se lamentar. Qual é os cuidados na divulgação? Diríamos que o que tem a fazer limita-se em falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, sem intenção de converter, sem um entusiasmo desmedido, mas com tranquilidade, com segurança, com calma, como de uma coisa muito simples e muito natural, sem pregá-la e, sobretudo, sem forçar, sem procurar forçar as convicções. O outro tem a religião dele, eu não preciso debater-me com a religião do outro para ele mudar da religião, não. Vou falar quando ele me perguntar. Eu vou falar para aquele que não tem religião, que é o materialista. Eu vou falar para aquele que está aflito e me pede ajuda. Aí eu posso dar uma ajuda dentro daquilo que eu conheço, com aquilo que me confortou um dia, que foi os princípios da doutrina espírita. Tá? Mesmo quando a gente fizer prosélitos, adeptos, vamos continuar falando com calma, porque o Espiritismo não deve se impor. As pessoas que vêm para o Espiritismo, vêm porque dele tem a necessidade. E isso a todo dia nós vemos na casa espírita chegando alguém para encontrar novamente Jesus. E Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A doutrina espírita se propõe a isso, aliviar os cansados, os sobrecarregados, relembrando a mensagem cristã e trazendo os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Claro que se a gente buscou a doutrina espírita, nós não podemos negar fidelidade a ela, porque a doutrina espírita em si mesmo, ela é a liberalidade, nos dá liberdade, e ela é o entendimento, pois que nos permite uma compreensão mais profunda. Há quem julgue, seja a doutrina espírita, obrigada a se misturar com as outras religiões ou com outros exotismos e práticas, por mais louváveis e respeitáveis que sejam. Sob pena, dizem alguns, de fugir, né, a esse impositivo que a fraternidade veicula.
Mas Emmanuel, na Religião dos Espíritos, diz que nós devemos dignificar assim a doutrina espírita, que nos consola e que nos liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que a gente não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Vamos falar da doutrina espírita, vamos falar do Consolador prometido, vamos relembrar de Jesus, mas a visão que nós temos da doutrina espírita, que às vezes é uma visão um pouco diferente de outras religiões, que se respeita, mas que o entendimento é um pouquinho diferente. A doutrina espírita nos apresenta tudo com muita clareza, com muita lógica, com muito bom senso, porque se assenta inclusive em conceitos que explicam o que outras religiões não conseguem explicar. Como entender Deus soberanamente justo e bom diante das aparentes injustiças humanas? Se não entendermos a pluralidade das existências, as reencarnações, como nós entendermos muitos sintomas e sinais que a gente recebe, pensamentos e inspirações, sem entender este diálogo que quase que contínuo que a gente tem com os desencarnados, que a mediunidade nos explica e que a doutrina espírita nos orienta, para que possamos buscar a sintonia dos bons espíritos e não nos tornemos joguetes nas mãos de espíritos mais inferiores que nós, que acabam acionando em nós as imperfeições e os vícios que negligenciamos em enfrentar com coragem e por isso não vencemos, pois que nos falta vontade, às vezes uma vontade muito pequena. Como não falar da doutrina espírita, que não dá um novo sentido para a nossa vida, que nos dá esperança, que nos dá fé, que nos dá coragem para enfrentar a tudo, a todas as dificuldades, para enfrentar e entender, inclusive, a morte, a saída precoce de um familiar querido, de um afeto nosso. Como não entender e não divulgar a doutrina espírita, que nos diz e que nos permite a gente prosseguir com serenidade, com esperança e com coragem. Uma amiga já desencarnada, católica, muito fiel, muito sincera, muito verdadeira. Num determinado momento, há muitos anos, quando nós iniciamos na doutrina espírita e iniciamos o grupo espírita Seara do Mestre, num determinado momento em que ela visitava minha mãe, ela me confidenciou: eu gostaria de ter a fé e o entendimento de vocês espíritas que têm da morte. Para mim, a morte ainda é um problema, é uma dificuldade. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que enfrentar a minha ou de alguém muito próximo. Ela tinha os filhos, não tinha perdido ninguém muito próximo da seu coração. Acabaram desencarnando, ela e seu esposo, com poucos dias de diferença. Essa nossa amiga, que a gente lembra até hoje, e que aprendeu muito com ela. Mas, exatamente nesta coragem, nessa humildade dela dizer, e que conhecia muito bem a sua religião, da qual nós também participamos durante a infância e a juventude, e que fomos encontrar depois na nossa peregrinação de um entendimento, de uma fé que nos desse algumas respostas que não encontrávamos mais no catolicismo, fomos encontrar na doutrina espírita. Por isso, vamos falar sem afetação, com critério, com tranquilidade, daquilo que a doutrina espírita está nos fazendo de bom, daquilo que a doutrina espírita tem de bom e que pode ajudar os outros. Sejamos um divulgador, divulguemos a doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção de todos.